fazendo. Hoje nós vamos para a terceira mensagem e última, dessa sequência. Nós estamos trabalhando em cima de uma pergunta, Você quer seguir a Cristo? Você quer seguir a Cristo? E na primeira mensagem nós vimos que segue a Cristo quem quer. Jesus falou, aquele que quiser, Mateus capítulo 16, versículo 24, Aquele que quiser vir após mim. Então, seguir a Cristo é para quem quer, não precisa ser forçado a seguir a Cristo. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Então, Jesus nunca forçou ninguém a segui-lo, seguiu sempre quem quis. E nós precisamos saber o que queremos, se queremos seguir a Cristo, ou se queremos salvar as nossas vidas. Nós nos lembramos do nosso irmão Pedro, que é um exemplo para nós, que ele estava disposto a seguir a Cristo. Ele não estava pronto, mas ele estava disposto. E quantas vezes a Escritura registra as falhas do nosso irmão Pedro, Mas ele não desistiu de seguir a Cristo, mesmo falhando, e nós nos identificamos com ele, porque nós também não somos perfeitos e podemos falhar. Mas não vamos desistir de seguir a Cristo, ainda que falhando, Ele vai nos aperfeiçoando e nós continuamos seguindo nesse caminho maravilhoso. Então a gente não pode ter medo de seguir a Cristo, nem vergonha de seguir a Jesus. Nós somos seus discípulos. A igreja é feita, ela é composta dos discípulos de Jesus. A igreja é essa comunidade que é formada pelos discípulos de Cristo. E lembramos, que a igreja são aqueles que quiseram seguir a Cristo, disseram sim para Jesus e começaram a segui-lo. Então essa é a primeira coisa que nós precisamos nos lembrar como igreja. Somos seguidores de Jesus. Antes de qualquer outra coisa, nós somos discípulos de Jesus Cristo. Nós o seguimos, nós andamos nas suas pisadas, nós o imitamos, nós queremos ser semelhantes a Ele. Ele mesmo declarou, basta o discípulo ser como seu mestre, é isso que nós queremos. Então, Ele sendo o nosso mestre, Ele sendo aquele a quem nós seguimos, nós estamos aqui para obedecê-lo, para nos submetermos à sua vontade, aos seus ensinamentos. Então, nós lembramos que não é possível ser igreja e não estar seguindo a Cristo, porque muita gente quer ser igreja sem seguir a Jesus, quer ser igreja para fazer um monte de coisa, menos seguir a Cristo. E não existe igreja sem Cristo, não existe ser igreja sem ser um seguidor de Jesus Cristo. Nós nos lembramos disso. Nós nos lembramos na segunda mensagem que seguir a Cristo é uma questão de vida ou morte. Seguir a Cristo vai salvar a sua alma. Não seguir a Cristo é deixar a alma debaixo de condenação, é morte para a alma. Ele deixou isso bem claro, Jesus Cristo deixou isso bem claro, quando ele disse, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Jesus declarou isso logo depois desses dois versículos que eu já li nessa noite de Mateus, capítulo 16, versículo 24 e 25, e aí no 16, Jesus no 26, ele faz essas duas perguntas, no contexto, de segui-lo ou não segui-lo. Então, seguir a Cristo é ganhar a alma, seguir a Cristo é ganhar a eternidade, não segui-lo é abrir mão da eternidade. E esse é o erro constante do homem desde o jardim do Éden, daqueles que não querem seguir a Cristo, daqueles que não querem se submeter à sua vontade, daqueles que não querem obedecê-lo, e é sempre opcional. Deus, irmão, não coloca um anzol no nariz da gente, você vai me seguir. Deus não faz isso. Ele nos chama, e nós o seguimos, se quisermos. Ele sempre, desde o jardim foi assim. Havia 3 tipos de árvores no jardim. A árvore da vida que Deus plantou no jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal que Deus plantou no jardim, e a Bíblia diz que Deus plantou toda sorte de árvore frutífera, genipapo, abacate, manga, tudo. Graviola, pitanga, acerola, tinha de tudo lá.
kiwi, cupuaçu, oh que maravilha, tinha tudo lá, à disposição do homem, a árvore da vida, toda sorte de árvore boa e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí Deus falou o quê? A árvore do conhecimento do bem e do mal não é para você comer, ela está aí, mas não é para você. O dia que você comer dessa árvore aqui, você vai morrer. Então, não coma. Aí Deus colocou uns 500 anjos em volta da árvore, foi ou não foi? Uma cerca elétrica? Não? Não, a árvore estava lá. O homem podia escolher entre a morte e a vida. E o homem escolheu o quê? A morte. Deus havia avisado previamente, não coma. Se você comer, você vai morrer. O homem escolheu morrer. Escolheu desobedecer a Deus, desconfiou de Deus, não acreditou em Deus e foi lá comer. Todos os dias, todas as semanas, você e eu temos o mesmo desafio pela frente. Confiar ou não confiar em Deus. Obedecer ou não obedecer a Deus. Escolher a vida ou escolher a morte todo dia. Todo dia você tem a oportunidade de pecar ou de não pecar, de trair ou de não trair, de adulterar ou de não adulterar, de transar ou de não transar, de mentir ou de não mentir, de ser honesto ou de ser desonesto. Todos os dias nós temos a oportunidade de agradar a Deus ou de não agradar. O problema é que a humanidade continua escolhendo a árvore do conhecimento do bem e do mal, uma vez após a outra. E aí perguntam o que há de errado com a terra, o que há de errado com a humanidade, por que há morte, por que há tanta morte e destruição, por que há tanto aborto, por que há tanta prostituição, por que há tanto adultério, por que há tanta violência, por que há tanta desonestidade. Onde está Deus? O problema não é Deus, é onde está você. Que foi a primeira pergunta que Deus fez quando pisou no jardim: onde você está, Adão? E ele estava escondido de Deus. A humanidade tão somente precisa retornar a Deus, voltar ao seu Criador, parar de escolher a morte, parar de desconfiar de Deus, parar de fazer sempre a nossa vontade e voltarmos a fazer a vontade do Criador. Não se esqueça do seu Criador, lembre-se do seu Criador, é isso que Jesus está dizendo: venha me seguir. Nós lembramos aquela frase de Jim Elliot, que eu gosto de lembrar dessa frase: não é tolo aquele que abre mão daquilo que ele não pode segurar, para ganhar aquilo que ele nunca vai perder. Missionário Jim Elliot morreu no campo missionário. E hoje nós vamos encerrar essa sequência de 3 mensagens sobre por que seguir a Cristo, né? Por que seguir a Cristo? Eu quero motivar você a seguir a Cristo. Talvez você esteja aí ainda, se você ouviu as mensagens anteriores, pensando: rapaz, esse negócio de seguir a Cristo é muito desafiador. Esse negócio de carregar a cruz, esse negócio de obedecer, de abrir mão da minha vontade para fazer a vontade de Deus, isso é complicado demais, é desafiador demais seguir a Cristo. Mas eu quero motivar você. Esse é meu papel nessa vida. Motivar as pessoas a seguir a Jesus, além de seguir. Esse é o papel da igreja, não é mesmo? Qual foi a missão que ele declarou? Ide, fazei discípulos de todas as nações. Então nós estamos aqui nessa terra como igreja para fazer o quê, irmão? Discípulos. De quem? De Jesus. A igreja está aqui nessa terra para fazer discípulos de Jesus, para convidar as pessoas: ei você, venha seguir a Cristo, venha ser discípulo de Jesus, venha andar com Ele. É isso que nós fazemos, é isso que a igreja faz. Nós estamos aqui aprendendo e ajudando uns aos outros. Você pode se juntar a nós e ser um discípulo de Jesus também. Nós vamos compartilhar com você aquilo que Ele nos ensinou. E um discípulo mais maduro ajuda o outro discípulo na sua tarefa de se tornar semelhante a Cristo. Nós somos chamados para fazer discípulo.
antes de qualquer outra coisa. Nós somos discípulos que fazem discípulos. Então, por que seguir a Jesus? Poderia falar muitas coisas, mas eu vou falar algumas. João capítulo 10, versículo 11, Jesus fez a seguinte declaração: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, seguir a Cristo, por que seguir a Cristo? Siga a Cristo, porque você estará seguindo o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus já deu a sua vida por você. Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você, para que nós pudéssemos ser discípulos dele. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8, ele fala justamente isso, que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Antes de você conhecer a Cristo, antes mesmo de você pecar, ele já tinha morrido na cruz do Calvário para poder te salvar. Ele se adiantou para oferecer para nós o perdão dos nossos pecados. Ele é o bom pastor. Essa comparação entre Cristo, entre Jesus e o bom pastor, né? O bom pastor, aquele que cuida das ovelhas. O que o pastor faz? Ele cuida das ovelhas. Ele supre as necessidades das ovelhas. Quando a ovelha está com fome, ele alimenta a ovelha. Então, o bom pastor, ele é aquele... Eu ia pedir só você fechar, Valdir. Desculpa. O cara veio atender o telefone do celular bem aqui, falando bem alto. O bom pastor, quando a ovelha se perde, ele vai em busca da ovelha perdida. Quando a ovelha se machuca, ele trata das feridas da ovelha. O bom pastor, ele tem esse amor pelas suas ovelhas, e Jesus é esse bom pastor, e quando nós o seguimos, nós somos ovelhas dele. Olha só o que diz o Salmo de número 100. Salmo de número 100, versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. E ovelhas do seu pasto. Então, quando nós seguimos a Cristo, nós nos tornamos ovelhas dele. E nos tornando ovelhas dele, nós estamos sob o cuidado dele. E quem melhor para cuidar de você, e quem melhor para cuidar de mim do que Jesus de Nazaré, do que o próprio Deus. Ele me conhece, ele conhece você, conhece as feridas mais profundas da sua alma, os seus pensamentos mais ocultos, os traumas que você nem mesmo lembra. Ele sabe, ele cuida, está interessado em cuidar de você. Seguindo a Jesus Cristo, você jamais estará sozinho. Você não está mais na vida por sua própria conta, mas você tem alguém que vai cuidar de você. Você tem alguém que estará ao seu lado na angústia. E aí, voltando àquilo que nós estávamos falando, Deus muitas vezes fala não. Deus muitas vezes fala espere, mas Ele não fala isso e vai embora. Ele fala não, mas fala minha graça te basta, eu vou estar com você. Salmo 91 fala, estarei com Ele na angústia. Então, muitas vezes, Ele não nos tira da angústia, mas Ele vai estar conosco na angústia. E aí Ele nos consola, e aí Ele cuida das nossas feridas, e Ele passa conosco por aquela situação. É só você lembrar do Salmo 23, né? A gente sempre é repetitivo nisso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Então Ele passa conosco pelo vale, mas é uma passagem. Ele está do nosso lado, Ele está conosco, mesmo quando nós nos afastamos.
Lucas, no capítulo 15, ele vai escrevendo e ele fala lá daquela parábola das 100 ovelhas, daquele hino tão famoso, que o pastor tinha 100 ovelhas, as quais ele amava, e um dia quando ele foi contando, 99, faltava uma, e ele saiu para buscar aquela ovelha perdida, e não voltou enquanto não achou, né? E diz o hino sacro, né? E a encontrou gemendo, tremendo de frio, ungiu suas feridas, pôs logo em seus ombros, e ao redil voltou. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi, e a encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros, e ao redil voltou. Quantas ovelhas que estão aqui nessa noite, que foram achadas pelo bom pastor, que ele trouxe de volta em seus ombros. Irmãos, é só você lembrar dos 2 discípulos a caminho de Emaús, tristes, decepcionados, voltando para a sua vida normal, esqueceram, esse negócio de seguir a Jesus, nós achávamos, deu tudo errado. E aí Jesus aparece no caminho, e resgata aqueles 2, e traz aqueles 2 de volta, e abre a palavra. Irmão, quando a gente segue a Jesus, nós estamos debaixo do cuidado do bom pastor. Vale a pena seguir a Jesus. Vale a pena seguir a Jesus. Jesus também declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Irmão, essa declaração de Jesus, ela é fortíssima. Ela é fortíssima. E quando a gente der a nossa próxima caprichada aqui no lado externo da nossa igreja, esse versículo vai estar escrito aqui nessa lateral, em letras bem grandes, com alguns outros versículos chaves da Escritura. Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Irmão, então, Jesus excluiu qualquer outra possibilidade. Se a sua empresa está em perigo, você vai contratar aí um consultor para fazer uma consultoria na sua empresa, você botar a sua empresa de novo no lugar. Você quer emagrecer, você vai contratar um nutricionista. Se você quer ficar forte, você vai contratar um personal trainer. Se você quer atingir suas metas, você vai contratar um coach. Mas se você quer se achegar a Deus, você vai procurar Jesus de Nazaré. Não tem outro caminho, irmão, para se achegar a Deus. Eu quero me achegar a Deus, eu quero estar perto de Deus, eu quero conhecer a Deus, eu quero ser filho de Deus, eu quero andar com Deus. Só existe um caminho para Deus: Jesus de Nazaré. Quem quer se achegar a Deus, quem quer andar com Deus, precisa seguir a Jesus de Nazaré. Não há outro caminho, não há outro caminho a não ser Jesus. O caminho não é um monte de regras, o caminho não é um livro, o caminho não é uma filosofia, o caminho não é uma religião, o caminho é uma pessoa, é Jesus Cristo de Nazaré. Só se achega a Deus quem se relaciona com Jesus, quem anda com Ele, quem o segue. Andando com Ele, você vai se achegar a Deus. Ande com Jesus de Nazaré. Siga Jesus de Nazaré, você vai conhecer a Deus, você vai se achegar a Deus. Um dia um dos discípulos de Jesus, indo direto ao assunto, o nome dele é Filipe, e ele chegou para Jesus e falou: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E aí Jesus disse para Filipe: Pai, você anda comigo há tanto tempo e você ainda não percebeu que eu e o Pai somos um? Que quem me vê, vê o Pai, quem vê o Pai me vê. Creia pelo menos por causa das mesmas obras, Filipe. Quem anda com Jesus tem revelação de Deus. Quem anda com Jesus conhece o Pai. Vale a pena seguir a Jesus. Quantas pessoas, irmão, fazem sacrifício para conhecer o Tom Cruise, para conhecer a Rihanna, para conhecer sei lá quem, quer conhecer alguém famoso, e aí fazem loucuras para conhecer essas pessoas.
pegam o mesmo avião, vão no evento onde essas pessoas acham que para conseguir um autógrafo dessas pessoas, para conseguir uma selfie, né? Faz aquelas loucuras. Eu conheço alguém que foi num show de um artista, que queria conhecer o artista, a pessoa comprou um celular, e aí jogou o celular no palco. Falou, guarda o celular que eu vou ligar. Fazem loucuras para conhecer alguém que elas julgam especiais. Homens e mulheres como nós, de carne e osso. Se vale a pena, irmão, eu tenho certeza que existem pessoas que vale a pena conhecer. Algumas pessoas, por exemplo, eu almejei, não tive a chance, né? Mas cheguei a sonhar. Falei, rapaz, eu queria pelo menos um ano carregar a mala do Dr. Russell Shedd. Se você pudesse andar com ele para cima e para baixo, onde ele fosse, só ouvir o que ele... Só andar com ele do lado dele, assim, durante um ano, rapaz, eu acho que a minha vida ia ser um privilégio andar perto daquele velhinho. Porque eu ouvia o Dr. Russell Shedd pregar, mas parecia que eu estava ouvindo Jesus falando, assim. Parecia que eu era um dos discípulos, um dos 12 em volta da roda, assim, Jesus ia falando, ouvia aquele velhinho pregar, era uma coisa maravilhosa. Eu queria ter a oportunidade de ter andado com aquele velhinho que já está com o Senhor hoje. Perdi essa oportunidade, só lá no céu agora, que a gente vai andar junto. Então existem algumas pessoas na terra, as quais vale a pena a gente andar junto. Vale a pena, você aprende com elas, você cresce com elas, você se desenvolve com elas, elas te impulsionam, né? Fazem você crescer, elas te levam para frente, assim, é bom estar com essas pessoas. E se é bom estar com essas pessoas aqui na terra, você imagina como é bom estar com Deus, como é bom ouvir a voz de Deus, ser influenciado por Ele, ser impulsionado por Ele, irmão, andar com Jesus, é estar cada dia mais próximo de Deus. Vale a pena seguir a Jesus. Vale a pena seguir a Jesus, porque Ele também disse, eu sou a luz do mundo. Olha só, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Que promessa, que declaração de Jesus. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Como andam em perigos e em dificuldades aqueles que caminham às escuras, aqueles que caminham nas trevas. Já teve a oportunidade de ficar num lugar completamente escuro, que você perde a noção de para que lado ir? Já teve a oportunidade de ficar no escuro, assim, ser pego de surpresa na escuridão? Quem caminha para a escuridão, a Bíblia diz, aquele que está em trevas não sabe para onde vai. E muito provavelmente, andando na escuridão, vai chegar onde não gostaria de ir. Vai dar com a cara na parede, vai torcer o pé em alguma coisa, enfiar o pé num buraco. Corre risco quem anda na escuridão. Mas Jesus diz que aquele que o segue vai ter a luz da vida, não andará em trevas. Quem segue a Jesus tem o seu caminho iluminado. O salmista escreveu no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Jesus é a palavra de Deus, Jesus é a palavra encarnada. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ora, se você quer ter o seu caminho iluminado, siga Jesus de Nazaré. Se você quer andar na luz, siga Jesus de Nazaré. Se você não quer tropeçar nos perigos dessa terra, siga Jesus de Nazaré. Luz significa iluminação, significa conhecimento, iluminação significa clareza de pensamento, iluminação significa revelação, iluminado, aquele é um iluminado, o caminho dele é iluminado. Ora, você andar por um caminho iluminado, irmão, faz completa diferença. Quem já dirigiu em uma estrada que não tem iluminação? E aí você, naquela viagem longa, entra numa estrada em que é bem iluminada, tem postes, a estrada é marcada com sinalizações, olho de gato vermelho para um lado, olho de gato amarelo para o outro. Você dirige com muito mais segurança e clareza, você sabe onde está a próxima curva, você tem a segurança de ver ao longe. Se tiver algum perigo ao longe, você já contempla daqui, você já se prepara para o que está lá na frente, porque o seu caminho é iluminado, você está vendo o que está diante de você. Quem segue a Jesus
pode ver o seu caminho. Quem segue a Jesus contempla o alvo e anda como quem sabe para onde vai. Quem anda nas trevas, irmão, anda tropeçando, anda batendo nas coisas, anda com insegurança, anda com medo, porque não sabe se a próxima curva é para a direita, para a esquerda, se há um declive, se vai entrar um animal na sua estrada, porque você não consegue ver ao longe. Siga Jesus e a sua vida será cheia de luz. Siga Jesus e seu interior será iluminado. De você emanará luz. Jesus declarou que os seguidores dele, vós sois a luz do mundo. Então, além do seu caminho ser iluminado, você iluminará a vida de outros, o caminho de outros. Aqueles que tiverem o privilégio de cruzar o seu caminho também serão iluminados por causa da luz de Cristo em você. Seguir a Cristo é andar na luz. Seguir a Cristo é andar em segurança. Vale a pena seguir a Cristo, porque Ele é o pão da vida que desceu do céu. Esse texto eu preciso ler com você. João capítulo 6. Evangelho de João capítulo 6. A partir do verso 47, Jesus vai dizendo: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Se você pular lá para o verso 58, ele fala: este é o pão que desceu do céu, não é o caso dos vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre. Então Jesus é o pão da vida que desceu do céu. Ele faz uma comparação com o maná, porque todos os dias Deus fazia chover aquele pão no deserto, e o povo saía e colhia aquele pão. Então era um pão que vinha do céu, um pão que caía como se fosse o orvalho da manhã. E Jesus fala: eles comeram aquele pão lá e morreram. Mas este, ele falando de si mesmo, este é o pão que desceu do céu. Seus pais comeram daquele pão e morreram, mas quem comer desse pão aqui vai viver para sempre, não morrerá. E o pão que eu der é a minha carne. Jesus estava falando do seu sacrifício na cruz. A morte, a tortura do seu corpo, a dilaceração do seu corpo pelas torturas que iria sofrer, seu corpo maltratado, castigado ali na cruz. Jesus é o pão do céu que sacia a nossa alma. Nós nos lembramos disso quando participamos da ceia do Senhor. Quando comemos aquele pão da ceia, é o ato simbólico de estarmos nos identificando com o sacrifício da cruz de Cristo, me alimentando de Cristo, comendo a carne de Cristo, sendo participante dos seus sofrimentos, do seu sacrifício na cruz. Jesus é o pão que sacia a nossa alma, que aquieta os nossos anseios, aquilo que buscamos que nem sabemos o que é, mas é aquele vazio que nos faz entrar numa busca louca sem saber realmente o que queremos, e aí procuramos em tantas coisas aquilo que buscamos. Essa busca sem fim só terá fim quando você comer o pão da vida, quando você se alimentar de Cristo. Quando nos alimentamos de Cristo, nós deixamos essa busca sem sentido, porque estamos saciados por Ele. Tendo a nossa alma saciada, nós não somos mais guiados pela fome, mas nos tornamos pão para alimentar a outros. Seguir a Cristo é estar bem alimentado, ter a alma bem alimentada e se tornar alimento para aqueles que cruzam o nosso caminho. Jesus também declarou que Ele é aquele que dá a água da vida. João capítulo 4, conversando com a mulher samaritana, ele diz para ela: olha mulher, quem beber essa água aí, que você vai pegar no poço, voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede de novo, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. E a mulher falou: então me dá dessa água aí, Senhor,
para que eu não precise mais vir aqui buscá-la. Jesus é a água que sacia a sede da nossa alma. E quando nós bebemos da água que Jesus nos dá, eita, lembrei até daquela canção, aquele que tem sede busca beber da água que Cristo dá. Terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. João capítulo 7, versículo 37, Jesus diz assim, no último dia, o texto diz, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus se colocou em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu ventre. E aí o versículo 39 vem explicando. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Aí se você for lá, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, você imediatamente após ler esse texto aí, se você vai lá no capítulo 12 de 1 aos Coríntios, verso 13, diz assim, ó, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo Espírito. Então o Espírito Santo é essa água que Jesus nos dá, e todos nós somos batizados nessa água, nas águas do Espírito, e todos nós temos bebido da água do Espírito, e quando nós bebemos da água que Cristo dá, a nossa alma já não é mais sede, a nossa alma já não é mais movida pelas carências, pelos vazios existenciais, a nossa alma já não é mais movida baseado na dívida, porque quando é derramado o Espírito sobre nós, nós temos essa consciência de que a dívida já foi paga, e eu já não me relaciono com as pessoas, eu já não me relaciono com a vida, eu já não me relaciono com a igreja baseado na dívida, mas eu me tornei uma fonte. Então, ao invés de cobrar dos outros, eu sacio a sede dos outros, eu me tornei fonte. Essa água que Cristo me deu fez de mim uma fonte. Então, ao invés de estar sempre cobrando, ao invés de estar sempre sugando, ao invés de estar sempre achando que fulano me deve, fulano tem que fazer por mim, fulano tem que me ajudar, não, eu vou ajudar fulano, eu vou transbordar na vida de fulano, eu vou derramar minha vida na vida de ciclano, eu vou servir, porque agora eu já não sou mais sede, eu sou fonte, porque a água de Cristo está em mim. Vale a pena seguir a Jesus de Nazaré, porque Ele vai saciar a sede da sua alma, e fará de você uma fonte para os povos. A Assembleia de Deus Manancial, uma fonte para todos os povos. Eu profetizo, a Assembleia de Deus Manancial, uma fonte para todos os povos, uma fonte para todos os continentes, para todas as nações. Você é fonte, meu irmão, você é fonte na sua casa, você é fonte no seu casamento, você é fonte no seio da sua família, você é fonte no seu trabalho, você é fonte na igreja, você é fonte na sua cidade. A sua sede foi saciada por Jesus de Nazaré. E por fim, vale a pena seguir a Jesus de Nazaré, porque Jesus de Nazaré é o que dá a vida eterna. Quando a gente lê lá em João capítulo 6, se você voltar lá comigo, Jesus faz algumas declarações. Qualquer pessoa que lê o Evangelho de João, amados, terá de ser impactado pelas declarações que Jesus faz no Evangelho de João, acerca de sua pessoa. No Evangelho de João ele vem falando, que ele é o pão da vida, a gente leu ali. E se você vai no verso 39, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Verso 40, portanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho
e crê nele, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha, Jesus torna isso muito pessoal, ele não fala assim, não, e aí ele vai ressuscitar no último dia, e aí vai acontecer um milagre com ele, que na ressurreição ele vai se levantar. Não, Jesus diz, eu o ressuscitarei no último dia. Ele repete isso. Cadê? 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então olha essa declaração de Jesus. E quando você vai lá para João capítulo 11, no texto em que Jesus ressuscitou ao Lázaro, essa declaração de Jesus, no verso 25 do capítulo 11 do Evangelho de João, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Irmão, quem fez uma declaração dessa? Quem na terra, quem na existência da humanidade tem autoridade para fazer uma declaração dessa? Entenda que seguir a Jesus não é a mesma coisa de seguir Aristóteles, de seguir a Platão, de seguir a Sócrates, de seguir a Confúcio. Não tem nada a ver. Não nivele Jesus com esses caras, por mais incríveis que eles sejam, por mais geniais que eles tenham sido, por mais profundos que tenham sido seus pensamentos, estes homens são apenas homens, criaturas que vieram do barro, que foram criadas pela vontade de Deus. Jesus Cristo de Nazaré não é homem, Jesus Cristo de Nazaré é Deus encarnado, é Deus entre nós, é o Emanuel. Olha a declaração de Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá, irmão. E aí você entende o que diz C.S. Lewis, irmão. Ou você crê que Jesus é Deus, ou Jesus é doido, ou ele era maluco, ele tinha problemas mentais, para fazer uma declaração dessa. Não tem essa de Jesus era um mestre, Jesus era um grande mestre, um grande ensinador. Não era, irmão. Ou você crê que ele era Deus, ou ele era doido. Como é que faz uma declaração dessa? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E como diz os crentes, né, no testemunho, para não ficar só nas minhas palavras, Jesus vai lá e fala, tira a pedra. Mas Senhor, já tem 4 dias que ele morreu, tira a pedra. Não falei que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Lázaro, vem para fora. E o defunto se levantou, irmão, depois de 4 dias de morto, para confirmar a palavra que ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Seguir a Jesus não é seguir um homem qualquer, seguir a Jesus não é seguir um doutrinador, um ensinador, um grande mestre, um filósofo. Seguir a Jesus é seguir a ressurreição e a vida, é o pão da vida, é o bom pastor, é o verbo encarnado, é o Deus eterno, Emanuel, Deus entre nós. Vale a pena seguir a Jesus, porque aqueles que o seguirem, Ele os ressuscitará no último dia. Como nós cantamos aqui essa noite, pode ser, irmão, que ao seguir a Jesus, você carregue uma imensa cruz, uma cruz pesada, pode ser. Certamente você vai ter que carregar uma cruz, é a condição para seguir a Jesus, carregar uma cruz, mas você vai trocá-la por uma coroa. Você não vai carregar sua cruz à toa. Você vai trocá-la por uma coroa. Você não vai carregá-la em vão. Agora, quem não segue a Jesus sofre nessa vida em vão. Quem não segue a Jesus carrega de alguma forma sofrimento de qualquer jeito, porque quem está nessa terra vai passar por dificuldade. Mas quando chegar lá no final, andou às escuras, andou sem saber para onde ia. Seguir a Jesus é uma questão de vida ou morte. Vai valer a pena. Jesus é o caminho,
Jesus é o bom pastor, Jesus é a luz do mundo, Jesus é o pão da vida, Jesus é o que dá a água da vida, Jesus é a videira verdadeira, Jesus é a vida eterna, Jesus é a salvação que você precisa. Siga Jesus Cristo de Nazaré. Pare de andar sozinho, pare de andar no escuro, pare de gastar a sua vida em vão e gaste a sua vida naquilo que vale a pena. Pare de procurar aquilo que só Jesus Cristo pode achar. Volte-se para Jesus, vale a pena segui-lo. Eu preciso te perguntar: você quer seguir a Jesus de Nazaré? Eu não posso viver sem seguir a Jesus de Nazaré. Eu não posso viver sem seguir a Jesus de Nazaré. A vida não faria sentido sem seguir a Jesus de Nazaré. Eu quero encerrar essa sequência dessas 3 mensagens lembrando a declaração do nosso apóstolo, nosso querido, amado apóstolo Pedro, um dos primeiros discípulos de Jesus. Para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro declarou isso acerca de Jesus, irmão. Aquele que estava lá colado com ele. Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. E aí Pedro, o mesmo Pedro, faz essa seguinte declaração em Atos 4:12, que vai ser o outro que vai estar aqui na parede. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Salvos, salvação, vida eterna, amparo, segurança, clareza, luz, alma saciada, companhia, sempre presente na angústia, o bom pastor, Jesus de Nazaré. Tem alguém aqui nessa noite que quer seguir a Jesus? Alguém que não estava seguindo, é claro, né? Você tem a consciência de que você não estava seguindo, estava andando por outros caminhos. Deus me livre de continuar andando perdido. Deus me livre de continuar andando no escuro. Eu quero ser iluminado. Eu quero andar na luz. Eu quero andar na certeza da vida eterna. Eu quero seguir a Jesus de Nazaré. Vale a pena. É o único caminho. Eu não vou andar perdido. Tem alguém nessa noite? Se tem alguém nessa noite que quer tomar a decisão de seguir a Jesus de Nazaré, confessa assim com a sua mão bem alta, igual a minha, assim: eu quero seguir a Jesus de Nazaré. Eu não me envergonho. Eu sou um discípulo de Jesus de Nazaré. Eu vou segui-lo até aquele grande dia, o dia que Ele me chamar. Você que está assistindo essa mensagem pela internet, aí onde você está, aí onde você está, confesse, faça a sua oração e diga: Jesus, eu quero seguir o Senhor. Eu não estou pronto não, estou cheio de defeito, igual Pedro estava, mas eu entendi pela sua palavra que não tem outro jeito, e eu quero ser salvo, e eu quero me aproximar de Deus. Jesus de Nazaré, eu quero te seguir. Entra na minha vida, dirige os meus passos, entregue a sua vida a Jesus. Comente aí no chat, faça um comentário, pega um dos nossos telefones, tem aí na descrição desse vídeo, entre em contato conosco. Nós como igreja, como discípulos de Jesus, queremos ajudar você nesse caminho. Vamos ficar de pé, amados.